Bom, então aqui a gente abriu o Prisma. Se a gente abriu o programa, ele já vai abrir essa tela aqui, perguntando o que você vai querer fazer, né? Se você vai querer trabalhar com algum modelo pronto, ou você vai começar do zero, qual dos modelos de tabela ou gráfico que você vai querer avaliar. Então, a análise que eu falei para vocês que ela é pesada, ela é essa daqui, ó. Então, tem as regressões. Ok, então a gente vai aqui trabalhar com a primeira análise que a gente vai fazer vai ser a não ajustada e o que a gente chama de contingência, ou tabela de contingência. Teste Fisher, sempre tem esses nomes assim. Então a gente vai clicar aqui ó, em coluna e vai clicar em Enter ou Import Data. Então, é bem aqui. Ó. Aí você vai e aperta Create. Ele vai criar como se fosse uma planilha do Excel, em branco, né? Para a gente poder trabalhar. Vocês conseguiram fazer isso? Tá Sim. aberto aí? Beleza. O que vocês vão fazer? Como a gente vai fazer tabela de contingência, a gente vai precisar de títulos nessa planilha, tanto aqui no X quanto no Y. Vou explicar melhor depois, mas olha o que vocês vão ter que fazer para aparecer o título no X. Quando vocês colocam o mouse aqui pertinho dessa linha, você vai poder arrastar para cá. Vocês arrastam para a gente colocar os títulos aqui. Ela vai ficar diferente. Conseguiram? Sim. Sim. Beleza. Então a gente vai montar a nossa tabela de contingência agora. Aqui a gente vai colocar sim. Não. E aqui a gente vai colocar o genótipo que a gente vai avaliar. Primeiro, vamos fazer esse daqui, ó. CC, CT e TT. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Aí no grupo A é sim, no grupo B não. Consegui, já. Peraí, na verdade o meu apareceu debaixo do grupo, aí apareceu 3 colunas, tipo, dentro daquele grupo. É isso mesmo, né? Como? Aí apareceu assim, grupo A, eu coloquei sim, aí embaixo tá tipo assim, 3 colunas dentro do grupo, né? Não sei. O que você está falando? Você quer mostrar? Aham, peraí. Deixa eu... Assim, ó. Aqui, Ah, não. Então você criou a tabela errada. Você vai fechar o Prisma. Fechar o prisma todo? Você pode. Eu não sei como é que fecha o arquivo. Então eu fecharia o Prisma todo e depois abrir ele de novo. Aí, antes de mexer, espera só um pouquinho. Olha lá, você selecionou o tipo de tabela XY, mas a gente vai trabalhar com a tabela coluna. É o segundo. Isso. Tá. Vai colocar lá, ó, Enter ou Import primeiro e põe Create. Beleza. Aí você vai arrastar lá. Aqui, né? Oi? Jesus. Isso. Isso. Foi. Aí você coloca grupo A e grupo B como sim e não. Foi, né? Isso. E ali você vai, no título 1, 2, 3, você vai colocar CC, CT e TT. Ai. CC. CT, né? Uhum. E TT.
Certo. Então, a gente está aqui, a gente fez, pelo menos, o rascunho da tabela de contingência. Agora, a gente vai colocar valores aqui para a gente conferir se essa frequência de ter ou não diabetes tem diferença. Se essa proporção tem diferença. Então, a gente vai colocar os valores que a gente anotou aqui. E aí, coloca aí também. Pronto? Sim. Beleza. Então, agora a gente vai fazer uma análise de contingência. Vocês vão clicar aqui, ó, análise. Vai abrir uma tabela, uma janela. E a gente vai procurar aqui, ó, contingência table analysis. Então, análise de tabela de contingência. Sim. Aí vocês vão clicar em key square, que é o key quadrado. E vai dar OK. Isso. Aí ele não vai te dar muitas opções de fazer, porque o teste de Fisher, que é uma tabela de contingência, ele só se faz com 2 linhas. Então, como a gente está colocando 3 linhas, a gente só pode fazer o Q quadrado ou o Q quadrado para tendência. Mas como a gente não está trabalhando com tendência, é só o Q quadrado aqui mesmo. Não tem como colocar nenhuma outra opção. Aí a gente aperta OK. Só que... Certo. Aí ele me deu esse resultado. Clica aqui na tabela, na janela dos resultados, a tabela que foi analisada, qual que foi o teste feito, o valor do Q quadrado e o graus de liberdade, se eu não me engano, o valor de P, um resumo, né, um significado para esse valor de P e outras estatísticas. E que a gente sempre avalia aqui, que a gente bate o olho aqui, o valor de P. Se o valor de P estiver menor que 0,05, esse teste, essa tabela, essa frequência aqui da tabela, quer dizer que existe diferença. Então, pode ser que exista mais CC em diabéticos do que não diabéticos. E esse valor, né, esse valor do P, a gente sempre vai anotar. Então, a gente pega esse valor de P, vai lá na tabela, e ó, a tabela que a gente está fazendo de diabetes, e coloca o valor de P aqui. Olha aqui, ó, como eu já tinha colocado, ó, 0,93337. É o mesmo que deu aqui. Sim. 0,9337. Tranquilo. Então, como fazer o teste de contingência, já ensinei para vocês. Aí a gente fez um teste de contingência com 3 linhas. Agora a gente vai fazer uma aqui, ó, para esse genótipo, para o modelo recessivo, ele deu diferença e eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou aqui apagar a linha do TT. Vou mudar o... Como é que volta? Você clica no data 1 aqui do lado. Ah, tá. É isso. Foi. Aí é para apagar a linha do TT? Isso, aí você clica aqui na linha 3, botão direito e delete. E aí você altera os títulos agora, porque a gente está fazendo agora para os genótipos GG mais GT e TT. GG mais GT e TT. Aí eu vou copiar os valores aqui também. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos fazer novamente uma análise. Já está aqui no grupo, né, de análise de contingência. Você vai clicar no Q-square, no Q-quadrado. Aí ele vai... Se você já estava fazendo análises nessa folha, ele vai perguntar se você quer fazer uma outra análise, criando um novo resultado, ou somente alterar os parâmetros e modificar esses resultados aqui.
eu gosto de fazer a primeira aqui, porque aí eu consigo conferir novamente o que foi feito. Então, primeira opção, vai analisar essa tabela de novo, criando uma nova folha de resultados. Sim. Ok. Aí agora vai abrir aquela janela. Agora a gente pode clicar, né, assim, considerar mais opções. Como a gente está fazendo sobre um estudo retrospectivo, teoricamente de caso-controle, que seria sim para diabetes e não para diabetes, é interessante a gente colocar esse fator de odds ratio, que seria a razão de chances. Vocês vão deixar ativado o odds ratio, vai deixar para o Fisher, teste de Fisher. Opções aqui, não precisa mudar, só confere se aqui está 95%. Uhum. Tranquilo. E aí a gente vai apertar OK. Aí, beleza. Tá vendo que agora o resultado está mais completo? Bastante. Né? Porque o outro ele só era o simples teste de Q quadrado. E aqui a gente é o teste de Fisher, que ele pode até mostrar quantas vezes mais está diferente, vamos dizer assim. Ô, Ale, esse odds ratio é o quê mesmo? Esqueci. Odds ratio, a gente traduz Isso, os para valores que dá. a gente traduz para razão de chances. O que isso significa? Esse valor do odds ratio, ele teoricamente, ele te dá uma grandeza da diferença. Ou seja, normalmente a gente vai analisar, por exemplo, esse genótipo, ele é 3,6 vezes mais propenso a ter diabetes do que o outro. Entendeu? A razão de chance dele é maior do que em comparação com o outro. Ah, sim. Então, esse odds ratio significa razão de chance. E o valor é a grandeza. Normalmente, se deu significativo, ele vai estar maior do que 1, né? E vai te explicar uma grandeza. Mas também ele pode estar significativo e estar menor do que 1. Que aí quer dizer que não é razão de chance de risco. E aí já é razão de chance de proteção. E isso é a interpretação nossa, né? Isso, tá. isso. Quando ele está maior do que 1, é chance de risco. Quando ele está menor do que 1, é proteção. Então, a gente fez esse teste que a gente viu, ó, é o teste Fisher. Ele deu um valor de P de 0,04, ou seja, é menor do que 0,05. Ele me deu aqui, ó, uma legenda para o valor de P de 1 asterístico, ou seja, ele é menor do que 0,05, mas ele não é menor do que, por exemplo, 0,01, que seria como se fosse 99% de chance da gente não errar nesse resultado, né? Mas ele ainda assim é um teste significativo, então a gente fala que existe uma diferença entre aquelas duas tabelas, né? Entre sim ou não para aquele genótipo. A gente pode confirmar com isso, porque ele já até me fala. É estatisticamente significante, ou seja, o P é menor do que 0,05? Sim. Ele me fala então, esse asterisco, aqueles outros negócios que aparecem nos artigos, o programa já dá, já é só interpretar, né? Isso. Ah, sim. Aí é comum eles mostrarem só o asterisco, mas se você vê tipo 3 asterisco ou 2 asterisco, é porque aquele resultado é muito significante. Ele está bem menor do que 0,05. Então, a gente viu que tem um odds ratio aqui de valor de 3,68 e um intervalo de confiança. Aí, esse intervalo de confiança, eu vou ficar devendo vocês essa explicação, porque ele é um pouquinho mais chatinho de explicar. E aí, eu explico quando a gente for fazer a outra análise, que seria a ajustada, e a gente vai usar aquele negócio de regressão. Então, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou pegar esse valor de P, copiar, vou lá na minha tabela, cola, que é 0,04. Vou também copiar o odds ratio e colocar aqui. E vou copiar o valor de CI, Do de intervalo de confiança, e colocar aqui também. Então, esse é um teste para mim saber se existe uma diferença entre as proporções de um grupo para o outro, que é o que a gente chama de tabela de contingência. Certo?
Então, Certo. aí a gente faz isso para todos esses valores. Lembrando que é dentro do modelo, né? Então, eu vou pegar esse daqui e fazer, e aí eu vou ter um valor, esse daqui, aí o de 3, como eu falei para vocês, como é simples, ele não tem o odds ratio nem o intervalo de confiança. Então, a gente deixa em branco aqui mesmo. Pelo menos por enquanto, porque depois tem como corrigir isso. A gente vai anotando todos esses valores. E olha o que interessante, ó, Wellington. Esse valor aqui, ó, ele deu maior do que 1, o odds ratio deu maior do que 1, mas o P não deu significante. Então, quer dizer que nesta análise, a gente vê uma razão de chance de risco alta, mas ele ainda não foi significante, ele foi quase significante. Tanto que depois, quando a gente faz o ajuste, a gente confirma que ele é realmente significante. Tá? Então, só o valor de OR ele não me diz muita coisa. Tem que ter o OR, o intervalo e o valor de P. Então, vocês aprenderam, teoricamente, a análise mais usada em qualquer tipo de estudo que a gente está comparando um grupo e outro. Aprendeu do prisma, tem como também fazer gráficos com prisma, que a gente pode mostrar depois, que ó, provavelmente esse gráfico vai estar tudo errado porque tem que corrigir, mas dá para ter uma noção. Ah, gente. Então, assim, dá para mexer bastante aqui. O prisma ele é bem completo. Tranquilo? Sim. Eu acho que por hoje. Aí tem como você salvar, você exportar ele, tem como exportar esses gráficos também, né? A gente vai aprendendo depois, vai modificando essas coisas. Então, acho que por hoje a gente já pode encerrar. Vou parar a gravação aqui, tá? Beleza, Arlen.